Olá, bem-vindos ao Forge Drops. Meu nome é Liliane Silva, ah, eu sou a especialista em forragens aqui na Clemson University, na Carolina do Sul, e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre conceitos de qualidade de forragem e alguns pontos para realmente tentar entender melhor o que eles significam e quão importantes são essas considerações quando a gente está determinando ah, quanto de suplementação, especialmente, a gente precisa colocar numa dieta para que os animais performem de forma adequada, conforme os objetivos de cada propriedade. Então, vamos lá, vamos começar. De forma geral, quando a gente fala de qualidade de forragem, para o público mais geral, isso é diferente, a forma como a gente lida com esse termo qualidade de forragem é diferente quando a gente está falando da parte acadêmica versus o público mais geral e até aquele público que vai realmente só querer incorporar esse forma mais prática, de forma prática e mais geral, a gente aborda como se fosse um termo que se referisse literalmente à concentração de nutrientes naquela forragem, naquele alimento, para que a gente consiga entender quanto de quantidade e mal precisa consumir, qual a quantidade de nutrientes que vai ser consumida com aquilo e o que vai gerar em relação à performance do animal, tanto em ganho de peso quanto de produção de leite, por exemplo. Então, quando a gente está determinando essa concentração, né, de nutrientes, como esse formato que é abordado diz, a gente vai considerar as quantidades, as porcentagens de fibra, de cada tipo de fibra que tem nesse alimento, a quantidade de nitrogênio e de outros minerais também, as porcentagens que se encontram nesse material. E toda essa informação, então, é utilizada para determinar qual o nível de suplementação que precisa ser conferido, né, a categoria de animais. E isso vai depender também do que, além daquele, o que esse animal está consumindo, né, se é pastagem, se é feno, qual tipo, é, se já tem um plano de fornecer outros produtos também secundários, né, de outros de outras indústrias, né, como sei lá, polpa de citros ou alguma coisa assim para ser incorporada para fazer uma ração até. Os fatores precisam ser considerados quando a gente está pensando é, na suplementação de animais. De forma bem geral, assim, nesse conceito de qualidade que a gente está abordando nessa apresentação, quando a gente pensa nos fatores que estão influenciando a qualidade, vão a vários fatores, incluindo o tipo de planta, o manejo que está sendo feito naquela área. Alguns fatores também do ambiente vão determinar a qualidade da forragem, e quando a gente fala de fatores do ambiente, um dos exemplos que se pode dar, por exemplo, a seca prolongada, qual vai ser o impacto disso nos processos metabólicos da planta, incluindo no crescimento, no acúmulo de produção de massa de forragem mesmo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do tipo de planta, das espécies de planta, um exemplo bem fácil de se entender é a qualidade, as diferenças entre qualidade de leguminosas e de gramíneas, por exemplo, que a gente sabe que tem diferenças grandes ali, e por esse fato, as leguminosas, elas são, geralmente, têm sido bastante incluídas, né, com misturas, em associação com gramíneas,
para que se obtenha tanto o aumento de qualidade quanto a incorporação do nitrogênio que é fixado por essas leguminosas naquele ecossistema de pastagem, né? E, além disso, daí quando a gente se refere às práticas de manejo, a gente pode citar o intervalo de crescimento que se dá à planta e isso vai impactar na maturidade dos tecidos, né, da planta e na qualidade que aquela forragem vai conseguir oferecer. O próprio planejamento de quais fertilizantes vão ser aplicados, vai afetar também a quantidade, tudo isso afeta nas respostas que a gente observa das plantas, a altura de corte ou de pastejo, né? De corte se você estiver fazendo fenação, ou de pastejo se você estiver colocando os animais para pastejar, vai afetar a rapidez que a planta consegue se recompor, né, e crescer de novo pós colheita, né, daquela massa de forragem. Isso também vai afetar, vai ter uma variação da qualidade que se observa naquelas plantas. É isso que eu tinha para hoje, para esse vídeo do Forage Drops. Espero que vocês encontrem informações interessantes nesses vídeos. Tem outros diversos vídeos sobre diferentes temas no canal. Convido vocês a checar os outros vídeos também. Muito obrigada pela audiência e eu espero te ver no próximo vídeo do Forge Drops também. Muito obrigada.